sem mais delongas, né, vamos começar o nosso quinto encontro já, né, do Pensamento de Cinema da série A Herança da Coruja, do Chris Marquer. Então eu vou dessa vez tentar falar rapidinho e falar num panorama mais geral. Eu acho que esse episódio ele é particularmente interessante porque eu fico com a sensação de que ele encerra um pouco um ciclo dentro da série. É quase como se nós tivéssemos uma subdivisão bem tênue da série, em que ele vai nos levando ali por uma relação dessa herança deixada pelos gregos, né, desse simpósio, e é quase como se o episódio que a gente está discutindo dessa vez, que é o episódio Amnésia ou Significado de História, ele é um episódio que, para mim, ele encerra uma primeira parte, em que, na segunda parte, o Marquer vai abordar algumas das heranças, quase que as heranças individuais, né, as heranças, alguns núcleos de heranças deixadas pelos gregos. Né? No próximo episódio, a matemática, e aí ele vai falar sobre a tragédia, sobre a linguagem. Nesse episódio, o que eu quero dizer com ele fechar é porque você percebe nele quase que uma miríade de acontecimentos que espelham os 4 episódios anteriores. Então, nessa discussão sobre a amnésia, sobre o significado da história, ele começa trazendo uma relação do conceito de história. A gente vê algumas figuras reaparecerem, né, como Oswald Murray, que tinha aparecido naquele episódio sobre democracia, e você vê ali uma discussão sobre como esse conceito de história moderno não fazia parte para os gregos, né? Como isso não era uma relação para os gregos. Eu não vou me alongar muito aqui não, porque como eu disse, eu prometi tentar ser relativamente breve. Mas aí o que a gente vê desde o início é uma discussão sobre o conceito de história, o que é herdado, que para mim remete muito ao primeiro episódio, uma noção das ideias recebidas. Não à toa ele começa quase como que num corte abrupto, né? É o Vernon, eu acho que está falando no início do episódio, e esse começo do Vernon falando, claramente você cola no primeiro episódio. Você cola já nos primeiros momentos daquela reunião dentro da Escola de Belas Artes de Paris. E você tem o Vernon falando, tem essa discussão sobre história, e essa discussão nos vai levar à situação da morte do Gregórios Lambrakis. Né? Eles vão discutir a relação da política grega, do regime dos coronéis, o que nos traz de volta o episódio sobre democracia, e nisso eles vão apontar a questão da morte do Gregórios Lambrakis. Eu acho que o nome dele não chega a aparecer no episódio, mas aparece ali a referência com a questão do Z, né? da letra que foi usada como forma de protesto, a questão do Zei, que era a ideia dele estar do Z, eu não sei como é que se pronuncia exatamente em grego, mas que seria algo como ele ainda vive, ele ainda está vivo, que era uma forma de protesto em relação à morte desse ativista político no regime dos coronéis, e que foi algo apresentado de forma maestral pelo filme do Costa Gavras. Aí eu vou falar da minha referência, eu não li o livro do Vassílicos, mas pelo filme do Costa Gavras, que é baseado num romance do Vassílicos, que está lá falando. Então ele vai fazendo esse recorte ali, essa colagem dos elementos da democracia grega, agora nos trazendo essa relação do Z, na fala do Vassílicos, e ele vai juntar nisso a relação da Grécia geopoliticamente, a importância geopolítica da Grécia. A importância geopolítica da Grécia, por ser essa península entre Ásia, África e Europa, esse lugar ali que está no meio, né, no entroncamento desses 3 continentes. E nessa relação ele vai nos apresentar algumas questões. A questão da guerra da independência grega de 1812,
1820, né, do início do século XIX. Eu acho particularmente interessante porque nós falávamos, eu mesmo fui um dos que comentava sobre a artificialidade da construção de Israel, da Israel moderna, e, de certo modo, o que a gente vê ali em algumas falas é até uma crítica velada a uma artificialidade dessa nova Grécia no modo como esse governo é formado. Quer dizer, é um governo formado a partir de uma guerra de independência, com participação direta de potências europeias, da França, da Inglaterra e da Rússia, principalmente. Tinha uma questão ali geopolítica de um envolvimento do Egito, né? O Egito também age dentro dessa guerra em favor dos turcos e as potências europeias contrapõem em favor dos gregos, mas que, vencida a guerra pela independência da Grécia, quem vai reinar esse novo país? Porque, de fato, não há Grécia há tanto tempo, há tantos séculos não existe Grécia, que não há uma noção de linhagem pronta para tomar o poder. E a solução é apontar um rei bávaro, porque a Bavária era relativamente neutra nesse assunto. E o curioso é que é um rei bávaro, o Otto da Grécia, se a gente for lá, ele, na verdade, nasceu em Salzburgo, num curto momento em que Salzburgo não fazia parte da Áustria, mas da Bavária. E logo depois dele nascer, Salzburgo voltou a fazer parte da Áustria. Então, é um rei bávaro, nascido numa região austríaca, que vai governar a Grécia e que vai ter como um dos principais pontos da sua queda, do final do seu reinado, a relação da Grécia com a Guerra da Crimeia do século XIX. Né? Não a Guerra da Crimeia dos dias atuais, mas a Guerra da Crimeia do século XIX, quando a Inglaterra bloqueia a tentativa da Grécia de atacar a Turquia, justamente se aproveitando do conflito entre os turcos e os russos pela Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856. E é essa mesma Inglaterra que impede que a Grécia ataque a Turquia no século XIX, em meados do século XIX, é essa mesma Inglaterra que o Elia Kazan aponta que vai estimular a Grécia a atacar a Turquia no início do século XX, ali no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esse movimento da Grécia sendo manipulada pelas potências globais é algo bastante presente nesse episódio e que, para mim, se relaciona muito com a discussão que a gente via lá desde a democracia, sobre qual é a importância ou essa herança da Grécia, ou como se forma essa Grécia. O que a gente percebe nesse episódio é como essa Grécia é também formada muito pela interferência de potências externas. E nesse ponto, muito próxima de nós mesmos, né, aqui, do que a gente está acostumado com a nossa história aqui no Brasil. Né? É nesse episódio que vai aparecer a fala que o Guilherme tinha comentado lá no nosso segundo encontro, que é a fala de que a Grécia é como a América Latina sem os latifúndios, né? Que é uma fala do próprio Vassílikos. E o que eu acho interessante é que esse fim, como eu dizia, é muito em função da Guerra da Crimeia e de uma falta de habilidade ali do governo grego, do próprio Otto, em relação ao conflito, muito em função disso, vai desmoronar um primeiro modelo político grego, que eu acho que é bastante curioso e diz muito sobre essa formação grega, que era um modelo político dividido em 3 partidos, basicamente, que eram o Partido Francês, o Partido Inglês e o Partido Russo. Então, as 3 potências ajudam a formar a Grécia, escolhe-se um rei neutro, um rei bávaro, mas elas continuam agindo diretamente quando você pega ali esse período entre 1820 até 1870. Basicamente, todos os primeiros ministros gregos eram ou independentes, em alguns poucos casos, ou um desses 3 partidos. Ou era do Partido Francês, ou do Partido Inglês, ou do Partido Russo. Que vão depois se transformar ali, o Partido Russo vira o Partido Nacionalista, o Partido Inglês vira o Partido Modernista, e vão se reconfigurar num momento
em que essa participação explícita das grandes potências já não era mais bem vista nos finais do século XIX e na virada do século XIX para o século XX. Mas o que nos aponta o Marquet é que, de certo modo, a sombra dessa formação continua permeando a Grécia até finais do século XX. O que ele vai colocar é como a Inglaterra, que lá em 1853 não deixou ou impediu que a Grécia atacasse a Turquia, vai estimular que a Grécia atacasse a Turquia na Primeira Guerra Mundial. Que é o confronto que vai fazer com que a Grécia perca completamente todo e qualquer território na região da Anatólia. Até ali, a Grécia ainda tinha uma parte da região da Anatólia dentro do seu reino. Mas é justamente num confronto de uma tentativa expansionista de uma proposta que tem muito a ver com e eu estava precisando um pouco sobre o assunto, e aí você tem a chamada megali-ideia, que seria a grande ideia, que era a ideia de você ampliar o reino grego até a tomada de Constantinopla. Essa era a ideia ali na década de 10 do século XX. Né? Essa era a ideia durante a Primeira Guerra Mundial, com o apoio inglês, você tomar boa parte do território turco e você restabelecer um grande reino novamente, onde a capital grega poderia voltar a ser Constantinopla. Como a gente falava, o próprio Elia Kazan, o Castoriadis, né, são gregos nascidos em Constantinopla. Então, havia esse projeto, é um projeto que fracassa completamente, e que quando fracassa, o que a Inglaterra faz é lavar as mãos e fazer um acordo com os turcos. E o acordo com os turcos, basicamente, então, sabe aquela ideia de vocês expandirem o seu território na Anatólia? Vai ser meio o contrário. Agora vocês vão perder o pouquinho que vocês tinham da Anatólia. Agora é tudo da Turquia. E o que o Marquet vai defender, e eu vou tentar concluir minha fala aqui nesse ponto, é como esse movimento ali de falta de democracia, podemos dizer assim, né, de uma relação antidemocrática e de uma relação de opressão, de domínio desse povo grego, dessa Grécia moderna, vai permear ainda mais da metade do século XX grego, e você vai ter ali pequenos momentos de tentativas, como a presença do Georgios Papandreou. E eu queria só fazer um apontamento aqui, porque a forma como é apresentado ali no documentário, eu acho até porque, por causa da forma como é apresentada a reportagem da BBC, dá a entender que o Papandreou foi primeiro-ministro grego desde os anos 40 até o final dos anos 60. Quando, na verdade, não. Assim, ele foi primeiro-ministro grego 3 vezes. Então, assim, ele foi primeiro-ministro durante pequenos momentos do período, que, de repente, vendo, pode parecer que ele foi durante todo esse tempo. E o Georgios Papandreou, que foi uma figura bastante importante e que foi o símbolo que a gente viu lá no episódio sobre democracia, o símbolo utilizado pelos manifestantes e pelas forças anti-ditadura grega para cunhar ali movimentos de resistência. É no enterro dele que a gente vê aqueles momentos dos pedidos por liberdade, por democracia. E o Georgios Papandreou foi uma figura tão importante que ele teve o filho e o neto também primeiro-ministro. O filho dele foi primeiro-ministro grego 2 vezes, nos anos 80 e nos anos 90. E o neto dele foi primeiro-ministro grego entre 2009 e 2011. E aí eu vou tentar fechar aqui essa miscelânea, essa confusão que eu estou fazendo aqui um pouco. Por que eu estou trazendo isso? Porque o final do documentário, para mim, apresenta uma declaração até bem contundente do Marquet, que é a de que a sombra enfadonha de Otto I e da Grécia bávara termina por se dissolver no final da ditadura dos coronéis. E ali, então, uma amnésia de 2 séculos foi, enfim, exorcizada, né, na instituição da República Helênica dos anos 70. E eu acho particularmente curioso porque é justamente no Georgios Andreas Papandreou, o neto, né, durante o governo dele, a gente vai ter
a grande crise econômica e os pacotes lá de austeridade, em que quem vai cumprir um papel fundamental na imposição desses pacotes e na manipulação até da política e da economia grega é a Alemanha novamente. É a Alemanha através do Banco Central Europeu, que é predominantemente comandado pela Alemanha. O Banco Central Europeu fica na Alemanha, inclusive. Então, é curioso porque o Marquer falava lá que essa opressão bávara e essa colocação bávara na Grécia tinha finalmente acabado, mas mal sabia ele que ali 3 décadas depois a gente já estaria vendo mais um momento da Alemanha e dessa relação Bavária e Grécia se estipulando novamente. Acho que tem muita coisa para se falar sobre esse episódio, acho que é inevitável traçar paralelos com a nossa realidade quando a gente vê algumas das questões apresentadas ali, alguns desses fatos amnéticos da história grega, podemos dizer assim, mas eu vou parar por aqui, porque eu já estou novamente me encaminhando para falar demais e eu quero ouvir bastante vocês hoje. Tá bom? Muito obrigado e seguimos aqui. Quem é que pega a bola aí? Juliana, Leon? Então, posso falar, talvez para inverter a ordem habitual, né? É bom. Então, eu acho que também senti isso, Gustavo, que você percebeu que esses 5 episódios parecem completar um ciclo, né? Eles estão imbricados uns nos outros e essa coisa parece que depois fica mais fragmentada, né? Aqui a gente tem a impressão de estar um episódio puxando o outro e voltando ao outro, né? E depois fica mais fragmentado. Mas eu queria começar então, o título, né, é Amnésia, e o subtítulo, em francês, é Le sens de l'histoire, o sens, que foi traduzido por significado. De fato, uma possibilidade de tradução de sens é significado, a outra é sentido da história. E sentido da história poderia ter a ideia de direção, né, a ideia de um caminho que a história faz, o caminho da história. Esse caminho pode ser pensado um pouco de maneira contingente ou de maneira necessária, lógica, né, como um desdobramento lógico, previsível da história, como vão pensar Hegel e Marx, talvez, né? A ideia de que a história tem um sentido, que ela caminha para algo determinado, pré-determinado. Agora, se a gente tomasse essa ideia de sentido da história, né, no sentido de direção, o caminho, ou imbricação dos movimentos, ou desdobramento dos movimentos, desdobramento lógico, o que aparece aqui é justamente a ideia de uma espécie de repetição, né? Porque o tempo inteiro está nesse episódio a figura que faz sentido nesse episódio para a história grega é a ideia de repetição, né? O que acontece em 1820 acontece novamente em 1912, em parte, se repete em 1940 e, enfim, mais ou menos essa história está se repetindo agora novamente com o episódio de 2011 que o Gustavo lembrou, né? Então, a ideia de que a história, o sentido da história parece ser esse não de um progresso ou de um caminho, uma direção pré-determinada, mas uma ideia de uma história circular. Ora, é curioso isso, porque a ideia de história circular, na modernidade, é justamente o que foi abolido. E o circular faz parte do natural. A natureza é circular, né? Enquanto que a história é quebra do círculo, né? Isso para a concepção moderna a partir de Hegel, né? E assim, a lição que fica desse sentido da história para o Marquer é a ideia de círculo mesmo. Ou seja, nós estamos aqui como que presos, né, num eterno retorno do mesmo, sempre com uma nova cara, né? Mas essa ideia de um eterno retorno, talvez, que modernamente fica resguardada essa ideia de eterno retorno para a natureza, a gente vê acontecer isso também com a história, né? Então, você já não tem uma separação, essa separação clássica entre história e natureza, né? Também a história é circular, como a natureza, né? Ok. E se pegar o outro sentido da palavra sens como significado, né? Eles começam a falar aí, e a palavra que surge é autópsia, talvez a Juliana vá dissecar isso, né? Vai fazer a autópsia da palavra.
de fato, o primeiro sentido que a gente tem de história é, a tradução está indagação, a palavra francesa é enquête. Enquête tem o sentido de investigação, né? É uma indagação, mas no sentido de fazer uma pesquisa, buscar, pesquisar, né? É fazer uma investigação. E a palavra histor, em grego, quer dizer testemunha, né? Esse autor, né? Você relatar aquilo que você viu, uma testemunha ocular ainda por cima, né? Tem a ver, não é uma testemunha de qualquer outro tipo, mas é uma testemunha, alguém que viu as coisas acontecerem e relata essas coisas, né? Faz essa investigação a partir do testemunho próprio, né? Mas tem outros sentidos, outros significados de história, né? A questão do discurso, de um relato, né? Uma narrativa que tem uma dimensão temporal, diacrônica, né? Eu conto os fatos, a maneira como eles vão acontecendo, dentro da ordem de seus acontecimentos. E tem, dentro da palavra história, também algo que, para nós, no português, se separa, que é um pouco a história, né? O fato de você tem história e a história. Tem um sentido em história que remete também a essa construção mais ou menos ficcional da história, né? Então, a história, ela é uma narrativa que se desdobra no tempo, né, que relata a maneira como os acontecimentos se deram no intervalo de tempo, que oscila entre uma realidade, né, uma descrição realística, o que se pretende, né, dar a realidade de um passado, o que parece, de um ponto de vista crítico, algo impossível, né? É impossível nós restituirmos o passado tal como ele aconteceu, porque isso nós não temos realmente acesso a isso, é algo perdido, é uma perda, o passado é algo que se perdeu, e uma descrição ficcional, né? Então, entre história e história, né? A gente oscila mais ou menos entre esses dois sentidos. Criticamente, a gente pode pensar a história sempre como uma reconstrução possível, plausível do passado, a partir de certos vestígios, a partir de certos documentos, né? Mas isso sempre é uma construção, de alguma maneira, ficcional, né? Tem sempre um elemento ficcional na história, né? Ok. Bom, a história é também uma ciência, né? Um outro significado para a história. É uma ciência, ou seja, os historiadores podem abandonar essa perspectiva crítica, né, da história, tal como eu relatei agora, e dizer, não, a história é uma ciência que captura o passado tal qual ele correu, né? Mas a gente sabe que talvez isso seja um pouco problemático, né? Um pouco acrítico, né? A história é mais uma interpretação dos documentos, dos vestígios, né, do que a apreensão exata do passado. E ainda um outro sentido bastante interessante para falar de história, como uma realidade histórica, né? Uma força que se impõe à realidade. A história, ela acaba se impondo, né? A realidade histórica, a verdade histórica acaba se impondo. E no final, né, no final dessas histórias, nós vamos ver a verdadeira história, aquela que vai triunfar. Bom, novamente, é extremamente questionável, mas eu acho que existe esse sentido de história também aí, né? Ok. Então, dentro desses ciclos da história, essa ideia de repetição, né, e tudo isso está imbricado, eu achei bastante interessante essa figura do flashback, né? Flashback, né, que aparece lá, ele fala, o narrador, né? A história explica as coisas, né? Mas talvez um flashback, né? Para um flashback basta o cineasta, né? Para fazer as coisas aparecerem, né? Eu não preciso do historiador, da explicação histórica, né? É algo que não requer sequer explicação, né?
Não requer sequer a ideia de que a história é uma ciência que explica coisas, né? Mostra as causas dos acontecimentos. Eu tenho o flashback, eu tenho a figura do flashback, é uma figura de imagem, né? O flashback, ela é tanto a ideia de que no cinema, por exemplo, dentro da narrativa, né, da história que está sendo contada, de repente entra uma imagem que é uma imagem fora da cronologia da história e remete a um passado, né, um corte e uma interpolação. 5 colonnes à la une. Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée, tout est interdit sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. Une voix anonyme fait état d'un décret royal signé du président du gouvernement. C'est un faux tactique. Les colonels l'avoueront par la suite. En effet, M. Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Mas é também, né, um flashback, às vezes eu digo, tive um flashback, eu tive como que eu fui possuído por uma memória, né, de algo que vem do passado, que emerge agora no presente, e, de alguma maneira, dá um outro sentido para as coisas que estão acontecendo, né? Então, essa mistura, né, do passado e do presente para o que está por vir, né? Para determinar as minhas atitudes na construção do porvir, né? De tal maneira que esses tempos cronológicos, né, com a ideia do flashback ou com a ideia da repetição, mostram que, enfim, o futuro e o passado e o presente não se separam da maneira como a gente de uma primeira abordagem, acreditar que se separem. Passado, futuro e presente, com a ideia de repetição da história, com a ideia do eterno retorno, com a ideia do flashback, né, que é também o retorno do passado para modificar a minha atitude em relação ao porvir no presente, mostra que esses três períodos, essa separação do tempo histórico em três períodos, é bastante artificial e que as coisas estão completamente imbricadas, né? O tempo inteiro, o passado se modifica a partir do presente, né? Quando o historiador estabelece uma narrativa de reconstrução ou de interpretação do passado, ele modifica o passado, né? O passado não é uma coisa estanque, né? Ele é algo dinâmico e, nesse sentido, é uma força, né? É uma força que é transformadora da situação presente na direção do porvir, né? Então, eram mais ou menos essas ideias. Eu acho as questões históricas são magníficas, né? O reaparecimento do Papa Andreu, né? É fantástico e tudo isso, mas isso eu deixo os outros, se quiserem, comentar. Um abraço. Oi, gente, acho que já dei boa noite para quase todo mundo, acho que só o Theo que não estava, né, quando a gente deu boa noite, Theo também. E o Leão já falou um bocado das coisas que eu queria falar e o Gustavo falou um bocado das coisas sobre as quais eu não tenho condições de falar, então, né, acho que a gente está bem contemplado aí com essas primeiras falas, né, e é claro que eu também não teria, sei lá, acho que a minha fala sobre as coisas que o Leão aponta também não seria tão completa. Mas eu ia começar justamente, assim como ele fez, sobre a questão do título mesmo, né, e que vai pegar essa palavra amnésia, né, amnesia, né, e que eu andei atrás dela um bocado, e eu fui encontrar essa palavra do jeito como a gente grafa ela hoje em dia, né, quase uma transliteração, não é exatamente uma transliteração, mas do jeito que a gente escreve ela hoje aqui no português também, num dicionário de grego-francês, que é o Bailly, não sei se alguém tem um contato, e ela tem uma definição que é uma palavra só. É engraçado, né? Assim, é difícil, especialmente em termos gregos, ter uma definição só é bem raro. E as outras formas que eu encontrei de grafar essa palavra, que aparece nos outros dicionários que eu trabalho, talvez seja mais por causa do grego ático, e essa aparição que eu encontrei no Bailly, do jeito que a gente mais ou menos escreve, tá, se não me engano, o texto da Septuaginta, que já é um texto mais próximo da gente em relação ao tempo, talvez, do que o
aquático, é assim como o que está lá no Bahia, é só esquecimento. Né? É engraçado, não tem outra definição, é só lá no Bahia, oubli, né? Esquecimento. Né? Ou como é que a gente for traduzir isso daí no português, enfim. E, interessantemente, como o Leon aponta, talvez fazendo esse círculo que vocês disseram aí, né, fechando esse círculo desses 5 primeiros episódios, eu não sei exatamente, eu assisti o 6º episódio uma vez, eu não tive a oportunidade, depois saiu do ar lá na plataforma onde eu acessava, eu não tive a oportunidade de ver os outros para, né, perceber esse desfecho dessa primeira metade, talvez, essa primeira parte dos episódios e que conversam realmente, né, a gente tem uma série de retomadas aí, talvez propositadamente, por um desses sentidos de história como o Leon apresenta, né, eu achei engraçado eles voltarem lá naquele simpósio lá em Paris, né, no Teatro da Escola de Belas Artes, com o Vernon ali parece que sorteando algumas palavras a serem abordadas, né, a serem pensadas, e ele tira justo a autópsia, né, a autopsia, né. De mon puits, là, de mon puits profond. Et justement, le mot qui est écrit ici, c'est autopsie. Autopsie. Como o Leon já falou um pouco, né, é justamente vendo do grego esse autós mais opsi, né, que é esse olhar, né, esse por si mesmo, né, esse ver por si mesmo, que o Vernon fala interessantemente que seria uma coisa como que diferencia um bom historiador de um historiador mais ou menos, né, no sentido grego ali ainda, pensando no sentido grego para a palavra da historia, na historia, que seria não é aquele que conta as coisas que ele ouviu de terceiros, né, que vai fazer relatos aí intermediados e tal, mas as coisas que ele viu, né, que ele vivenciou e que ele apresenta ali. E depois eu fiquei pensando nessas relações, como é que a gente vai relacionar isso tudo com esse título, amnésia ou o sentido ou o significado, né, de história. E justo a amnésia, né, a história tantas vezes remete a gente à memória, né, e a palavra amnésia está aí com alfa privativo, né, a privação da memória, da lembrança, o esquecimento, enfim. E aí, nessa conversa do Vernon, eu fui começando a pensar um pouco sobre essa relação. E ele sai dessa autópsia, né, dessa explicação que ele dá sobre essa palavra, pensando, né, nessa questão do historiador, e logo, não sei se imediatamente na sequência, ou 2 falas adiante, a gente tem o Ashton Murray falando, né, sobre a forma como ele interpreta, né, a história, né, para os gregos, né, que é justo isso que o Leon falou, até uma pessoa que eu conheço que traduz Heródoto, né, prefere traduzir isso, me falha a memória, por investigação. Justamente foi que o Leon falou ainda há pouco também, entre outras coisas, né? E seria essa investigação, eu não me lembro, não é exatamente essa palavra, mas é a palavra que me fica na cabeça por causa dessa tradução que eu conheço do Heródoto, né, que o Murray fala, uma investigação, não exatamente de coisas passadas, não sei o que, mas, né, talvez ele fala, se aproxime um pouco mais do que a gente concebe como antropologia, mas sobre as sociedades, nas relações humanas, aí, enfim. Né? E daí ele continua falando que depois, talvez, né, posteriormente, essa ideia, essa questão, essa palavra vai ser associada a questões de poder. Né? E talvez a gente perceba isso bem aí nesse percurso, né, vamos dizer, histórico, então a gente está falando de histórico, que o Gustavo apresenta para a gente. O Gustavo, é interessante, né, porque você falando, o Leon fala, né, também dessas voltas, né, dessas idas e vindas da história, e eu lembrei, à medida que você falava, né, você falando das ironias aí, dessas repetições até, que tem uma parte em que, se não me engano, é o Vassílicos, lá para o fim do filme, ele fala daquele governo, né,
do Otto, que ficou lá, do Bava, não sei o que, só sobrou um bolo, né? Para lembrança, só sobrou um bolo, que é a Bavaroise, né? E aí, de novo, né, o passar das situações, aí, as circunstâncias, há pouco tempo, pela sua narrativa, nos apresenta e nos lembra, mostra o contrário também, aí, né? Talvez tenha voltado mais do que simplesmente um nome para um doce, uma sobremesa. Enfim, só uma coisa que eu fiquei pensando à medida que você falava aí, eu achei interessante isso. Mas, enfim, com essas relações de poder, às vezes, que vai, né, tá na mão aí até mesmo dos militares e tal, vai dando pra gente um outro sentido que talvez diferencie-se, ou que vá, né, trazendo novas notas, novas possibilidades de compreensão dessa palavra que a gente deve, né, lá aos gregos, ao Heródoto, quando ele fala que vai fazer a sua investigação, a sua historia, né, e que para mim tem muito, à medida que vai se falando, à medida que se propõe um título como amnésia, e como é que a gente relaciona a amnésia com uma coisa que, né, talvez como ciência, como o Leon fala, pretensamente tente mostrar uma verdade, a verdade de quem, né, também, né, eu fiquei pensando muito sobre isso, uma vez, inclusive, eu quase apanhei dentro de sala de aula, porque eu falei, né, que a história, né, esses relatos históricos, ou os relatos dos historiadores que seja, são, né, percepções, são interpretações de determinadas coisas, que podem, né, e depois, quando eles passam isso para determinada forma, como, por exemplo, a forma escrita, e que a gente encontra isso nos nossos percursos, por exemplo, quando estudante, em determinadas épocas, são coisas totalmente, né, que vão ganhar com a gente outros significados, outras interpretações, e né, enfim, difícil a gente falar, né, a verdade aparece aí nesses relatos, né, até que ponto não tem esse quê, né, realmente de ficcional, de uma coisa, né, criada, né, ou recriada, reconstruída, como eu proponho numa das interpretações que ele faz, né. E, enfim, então, né, por essas considerações, eu fiquei pensando nessa questão da memória, né, ou da falta da memória, né, em relação a esses desenrolares desses sentidos que a história vai adquirir, né, desde que da primeira proposição do termo como uma investigação, talvez como Murray própria como uma investigação não sobre as coisas humanas, ali sobre sociedades, né, comunidades humanas, ali que se presenciava, que se via, segundo um bom historiador, que contava aquilo que tinha visto por si mesmo, não relatado por terceiros, né? E isso me leva, né, e leva na sequência do filme ao que talvez eu queira mais falar com vocês aqui, uma segunda coisa a pontuar, mas que não sai dessas primeiras considerações, que é o momento em que aparece o Michel Joubert no filme, né, e ele parece que responde a uma questão que é feita para ele repete, né, essa questão, parece que é colocada para ele ali naquele momento. E aí eu vou pedir licença para você só para ler alguns pontos dessa fala dele, e ele repete, inclusive vou ler a repetição mais ou menos dessa pergunta, porque eu acho que é um dos pontos do filme, para mim, como eu disse para vocês, eu trago uma coisa, sempre não vou ficar teorizando muito, mas algumas coisas que me fazem pensar muito, né, em nós, os troianos aqui, né, no que isso a gente pode fazer, essas interrelações com dessas coisas que estão sendo mostradas para a gente, né? Agora talvez uma antiguidade grega não tão distante, embora ainda conversando com toda aquela coisa mais anterior que a gente já vinha conversando sobre os outros episódios, mas, né, que para mim isso é o que mais faz a gente pensar, uma das coisas que mais nesse episódio faz a gente pensar sobre nossa atualidade, nossa realidade do momento aqui. E a pergunta era a seguinte, mais ou menos, né? Será que os homens, né, os políticos, né, os homens políticos, desejam falar, organizar, né, distanciar o cidadão da memória? Talvez aí um dos sentidos da história, né, dessa coisa que se pretende mostrar alguma realidade de uma época e tal, e tá tentando chamar, né, atenção para certas coisas, ou para certos enfoques que se deu a certos fatos acontecidos aí. E ele responde o seguinte... Est-ce que l'homme politique, ce qu'il souhaite, c'est organiser, éloigner le citoyen de la mémoire
Instinctivement, oui, car la mémoire sert de base à la contestation. Si vous avez une bonne mémoire, il y a beaucoup de choses que l'on vous dit et que vous n'avalez pas. Car vous levez à ce moment-là et vous dites, enfin monsieur, c'est vous qui déclarez ça, mais j'ai encore dans l'oreille ce que vous déclariez hier. Ele dá exemplo aí, então, no meio dessa fala, né, que se você, por exemplo, um político, uma pessoa que está ali, né, trabalhando um sentido da história com seus interesses, em conformidade com as suas pretensões de poder ou de alguma coisa desse tipo, né, e uma pessoa que tivesse uma memória, que tivesse uma boa lembrança, né, a gente tá aí lembrando sempre nós estamos falando de amnésia, né, que é a falta de memória, o esquecimento, né, e essa pessoa não tivesse essa amnésia, não tivesse esse apagamento, né, de uma coisa que você propôs anteriormente, você fosse um político, ela poderia se levantar na hora que você faz uma proposição e dizer, não, mas ontem não foi isso que você disse, né, e daí ele dá esse exemplo para essa questão da memória ser esse ponto de contestação, né, a pessoa não aceitaria passivamente, né, uma coisa que você anteriormente tivesse dito o contrário, e aí, gente, né, pensem o que vocês quiserem aí a respeito das situações que nós vivemos hoje em dia, né, não, mas eu não falei que eu ia fazer churrasco, não, né, a imprensa foi que, né, colocou lá que eu ia fazer churrasco, e, enfim, deixa vocês pensar o que vocês quiserem, né. E ele segue, né, então, depois disso, falando, né, que o político, né, o homem político, de uma forma mais sutil, então, né, faz o uso do cotidiano, né, das palavras, das falas dele para o cotidiano, para agora, né, para aquele contexto ali específico. Quando faz uma declaração, ele faz em certo lugar, com uma certa perspectiva, sabe muito bem que exagera um pouco. E nesse momento, interessantemente, eles colocam uma fala do próprio Michel Joubert, pelo que me parece ali, né, dele fazendo um pouco desses exageros no discurso dele ali na França. Né? De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Il le sait, mais il sait aussi qu'il faut dire les choses pour aujourd'hui. Enfim, de novo, eu acho que isso traz, não é, muito para a gente pensar sobre as coisas que a gente está cercada delas. Outro dia o Gustavo questionava sobre fake news e tal, eu acho que, né, pensando nisso tudo que está construindo a nossa história para daqui a uns tempos, né, todos esses mecanismos, o que vai ficar para a gente se lembrar, né, para a gente ter memória. Né, eu vivo vendo os meus amigos historiadores colocando lá, coitados dos historiadores que daqui a um tempo vão ter que explicar isso que acontece da gente nesse momento, né. Enfim, só fechando aqui essa fala, e eu fecho também o que eu ia falar, né, e ele continua, ele sabe, né, o político, então, que deve falar as coisas para hoje. Gente, e aí ele faz uma analogia muito engraçada, muito bizarra, na verdade, nesse momento, né. Ele fala que o político deve falar as coisas para hoje. Declarações de homens públicos são como os ovos. Déclaration des hommes publics, c'est comme les œufs, ils sont du jour ou ils ne sont pas du jour. Alors, l'idéal, c'est que les déclarations soient du jour, à consommer sous les 3 jours. Pourquoi je dis 3 jours? Parce qu'au bout de 3 jours, tout est oublié. Ele finaliza, né, essa fala dele sobre como os políticos, né, usam, né, da memória e do esquecimento aí, e eu não sei porque, eu me senti tão ali bem contemplada com esse tipo de fala, né, porque me parece que mesmo aqui no Brasil, né, a gente vive uma confiança muito grande nessa falta de memória, nessa amnésia também, né, em relação às coisas, né. Hoje eu falei, amanhã eu desdisse, não era eu que falei, né, sei lá, foi uma entidade que baixou em mim, ou foi a imprensa que distorceu ali os fatos, e não tem xingamento nenhum na gravação, na reunião, não falei nada disso, e por aí vai, né, e a gente, como é que a gente vai fazer esses tipos de narrativas, a história pensando nesse sentido, né, de uma narrativa também, e que no sentido que a gente usa hoje em dia, nessa ciência que trabalha com fatos, sei lá, né, como é que isso vai ser passado e como é que depois, daqui a uns tempos, isso vai ser herdado, né, e narrado para outras pessoas, enfim, para quem está vivendo já é uma coisa extremamente complexa, imagina daqui para frente, né, e, bom, para além disso, né, a gente tem essas relações, então,
da amnésia, da memória, da história com questões do poder, como o Murray propõe, com questões políticas muito sérias, que não envolvem somente, né, todos esses momentos que o Gustavo assinala da Grécia, mas estão presentes para mim também, não é, aqui para nós, nesse momento, e eu creio que caminha com a humanidade, né, a gente de uma forma geral, mas que está muito presente para a gente nesse momento específico, né, e, enfim, só para finalizar mesmo, eu vou fazer uma outra citação do filme, que é, né, lá no final, já quando eles estão comentando a morte do Lambrakis, justamente, eu tinha esquecido o sobrenome, né, mas, enfim, depois dessas apresentações vem uma fala bastante interessante do narrador, que é a seguinte: acontece de por bobagem... Il arrive que par leurs bêtises, les pouvoirs en cherchant l'amnésie provoquent la mémoire. Ceux qui font assassiner en 1963 le député de gauche Lambrakis réussissent à le transformer en légende. Isso vem logo depois de todas as manifestações, uma série de apresentações, né, dos cidadãos gregos ali, né, talvez no sentido de apagar, de matizar determinadas coisas. Interessantemente, mostra-se uma época ali da ditadura militar na Grécia, né, que, o povo, né, a gente viu todos aqueles relatos nos filmes anteriores do povo ali, né, que teve que sair dali por causa daquela situação, que, né, sofreu de alguma forma com aquilo, e estão os turistas tirando foto, nem estão percebendo o que acontece ali, né, e aí a gente tem também um esquecimento de todas essas coisas, esses fatos todos que o Gustavo narra, que, sei lá, não sei vocês, mas eu nunca tinha pegado, eu não me lembro de ter, né, estudado sobre essas coisas, e que trazem para mim, espero para nós, né, espero que não seja só coisa minha, tantas reflexões a respeito do que a gente passa aqui hoje também, ficando aí, né, mais um pouco dessa herança para a gente. To a casual visitor, it would seem that the American gamble in Greece has paid off. The tourists who shied away for a year or two after the coup are now back in force. 300,000 are expected from Britain alone before the season is over. On a sunny day on the Acropolis, all those propaganda stories about Greece being a dictatorship or a police state sound like total nonsense to the foreigners, who are really more interested in taking pictures than thinking politics anyway. The destruction of democracy and its replacement by a military dictatorship has happened in a way that few tourists may even notice. At military parades like this one, marking the 150th anniversary of Greece's independence from the Turks, the regime shows a tough face to the world. It's an excuse to show off all the latest military hardware, much of it generously provided by America. Eu só queria retomar essa menção da autópsia pelo Vernon, me chamou muita atenção. Eu tive um pequeno insight na hora, né? Porque quando ele falou de, né, eu não sei se estou fazendo a etimologia correta da palavra, mas se não for, vai ser um raciocínio meio heideggeriano mesmo. A ideia da autópsia é como a auto-ópsis, né? E aí a ópsis, tá certo, né, Juliana? Me trouxe ópsis, para mim, lembra sempre... me lembrou Aristóteles, né? Me lembrou a Poética, onde ele coloca a ópsis como um dos elementos, né, da tragédia, como um dos elementos do teatro, e exatamente como esse componente visual, né? E aí eu faço uma leitura um pouco iluminista, né, da autópsia, como ver a si mesmo, né? E assim, a história como estar se vendo, sair do corpo e se ver. E a continuação do episódio, né, que, enfim, que vai mais para esse lado, que o Gustavo, pelo menos do pedacinho que eu vi, né, resumiu muito bem, mostra que talvez a Grécia, o grego, né, nunca tenha sido capaz dessa autópsia, né? Ou seja, esse episódio parece transpor para o século XX um problema que já estava sendo apontado nos episódios anteriores, que é o fato de que me parece que essa herança grega, essa herança da coruja, não pertence tanto aos gregos, né? Ou seja, a gente está aqui discutindo um documentário francês que está falando sobre a herança e sobre as desventuras do povo grego, da civilização grega, né? Ou seja, essa autópsia, né, historicamente falando, ela seria a capacidade de contar sua própria história, né? E isso parece que os gregos não conseguem fazer. Ou seja, não porque eles não queiram, mas porque existem sempre influências externas, eles estão sempre no meio de um tabuleiro que os impede de serem atores da própria história, né? Se impede de controlarem e, ao mesmo tempo, de narrarem a própria história, né? Essa questão da igreja eu achei muito interessante, né? Ou seja, de que
um dos problemas do Otto, que, ironicamente, tem o mesmo nome do primeiro imperador alemão, né? Ou seja, é o imperador que funda o primeiro Reich, é o Otto I também. E o problema é que ele é católico, óbvio, ele é bávaro, ele é católico. E, no final das contas, isso coloca a Grécia num conflito que remonta à divisão do Império Romano. Ou seja, eles não conseguem se livrar disso, eles não conseguem se livrar da briga entre Roma e Bizâncio. E tudo isso está muito atravessado na identidade grega, né? O domínio muçulmano, todas essas questões levam a pensar que, assim, o Leon falou muito bem, né, sobre essa questão de que a história nunca está acabada, né? Ou seja, a história ela não é ciência porque ela não está lidando com algo palpável, ela está lidando com memória, né? Ou seja, a memória tem outra constituição. Eu até lembrei, estava checando aqui enquanto eu havia falado do Leon, uma anotação que eu tinha de uma discussão entre o Benjamin e o Horkheimer sobre isso, né? Ou seja, o Benjamin defendendo, né, essa abertura da história, porque a matéria-prima dela é a memória, e o Horkheimer com essa perspectiva cientificista, né, de que não, assim, o sofrimento, ele aconteceu, e a gente não pode redimi-lo, mas redimir talvez a gente não possa, mas a gente pode reinterpretá-lo, né? Só que aí entra essa questão, quem conta a história, né? Ou seja, quem reelabora esse material? Eu lembrei também, no final, lembro que na semana passada, eu acho, a gente estava discutindo a questão da identidade, né? Um rapaz que eu acho que não está hoje, né? Falando, né, que ele ia ao Pará e gostava de comer o pato no tucupi, mas ele chegava hoje em Belém e ele só via McDonald's, né? Ou seja, por que não tem um restaurante paraense nos Estados Unidos, mas tem um McDonald's em Belém? Ou seja, é porque eu acho que, de alguma forma, nós, né, assim como a Grécia, nós brasileiros, assim como a Grécia, nem sempre fomos capazes de dar direção à nossa história e nem sempre fomos capazes de contar a nossa história, né? E eu acho que, para nós que estamos na academia, isso, para mim, tem sido uma fonte de angústia recentemente, né? Essa questão da gente estar sempre lidando com autores estrangeiros, ou seja, tanto na filosofia, quanto no teatro, quanto na história, toda a base da nossa formação é de autores estrangeiros. E quando a gente lê autores brasileiros, são autores brasileiros comentadores de autores estrangeiros, e parece que a fonte do nosso pensamento nunca é local, né? Eu estou ouvindo agora, né? Acabei de chegar no Brasil, terminei um doutorado em Berlim, estudando o autor que nasceu em Berlim, e é engraçado quando você estuda um autor estrangeiro no país dele, como você vê, assim, que aquele pensamento pertence àquele lugar. Por mais que, óbvio, todo grande filósofo possa ser universalizado de alguma forma, o pensamento é sempre local, né? Assim como as palavras gregas, né? A nostalgia que a gente viu na semana passada, ela é grega, né? Ela, óbvio, que se aplica a casos universais, mas ela é grega, a fonte dela é grega. E eu me lembro que eu conversava na Alemanha com outros brasileiros e eles sempre me reportavam a mesma angústia. Falou, olha, eu estou aqui, eu não sou daqui e eu estou estudando caras daqui. Então, assim, enfim, é uma angústia só que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é a angústia dos gregos que está sendo retratada nesses episódios. Ou seja, eles criaram, há 2.500 anos atrás, algo, enfim, único, um pensamento, toda uma cultura única, e de lá para cá parece que eles perderam a posse disso de alguma forma. Eles têm muita dificuldade de sentir os herdeiros disso, porque a história deles está sendo contada por outras pessoas. E, enfim, na maioria das vezes ela está sendo exercida por outras pessoas. O rei é bávaro, aí, enfim, eles são invadidos frequentemente e nunca conseguem tomar conta do próprio destino, né? Basicamente isso. Vou deixar por aí só essas inquietações e aí a gente continua a nossa discussão. Obrigado, Theo. Vamos abrir para o debate. Eu fui já anotando algumas coisas. Essa relação da história se repetir do Leon faz lembrar a clássica frase do Marx lá no 18 Brumário, da história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Mas eu queria fazer um comentário de que essa semana teve uma discussão sobre política americana, né, em relação a um general, um cara que fez parte do governo Trump, e o promotor-geral lá, o William Barr, quando questionado se a decisão dele de abandonar o caso era uma decisão que seria
criticada, né? O entrevistador perguntou como é que você acha que isso vai ser escrito no futuro, né? E o William Barr saiu com a célebre frase, né? Que é o chavão, a história é escrita pelos vencedores. How do you think it will be written? Well, history is written by the winner, so it largely depends on who's writing the history. O que é curioso aqui é percebemos que não há nem sequer uma tentativa de esconder isso. É o próprio suposto vencedor afirmando em entrevista categoricamente que, olha, quem escreve a história sou eu. E eu garanto que ela vai ser escrita em função do que interessa ao nosso governo. Mas a outra era sobre o Trump, o próprio Trump, né, também nessas notícias sobre os Estados Unidos, e ele foi filmado numa fábrica de máscaras e recebeu uma enxurrada de críticas porque ele foi filmado na fábrica de máscaras sem usar uma máscara, enquanto todos os outros usavam. E a resposta do Trump, que vai muito nesse sentido da negação do acontecido, né, a resposta dele foi de que ele usou máscara, sim, só que ele usou máscara no momento em que não estavam filmando. Então, essa relação que a gente vê quando a Juliana falava do churrasco, que ninguém disse que ia fazer churrasco, né? Não importa se está filmado, não importa se está registrado ou não, eu acho que é um outro elemento que a gente pode agregar na atualidade, que é como a própria noção do registro se perdeu. Quer dizer, com uma das grandes questões colocadas, né, pelas fake news, acho que um dos grandes pontos pelas notícias falsas é que se perde completamente qualquer crença naquilo que é registro, naquilo que foi registrado, e aí não importa se a pessoa está filmada falando aquilo, está gravada falando aquilo, ela vai negar que falou, e ela vai dizer que é mentira, que o vídeo foi forjado, que aquilo nunca aconteceu. Então há uma relação aí de esvaziamento do que foi sendo colocado, acho que ao longo do último século como um instrumento de registro muito fidedigno, que hoje em dia se perdeu, né? Vamos abrir, para não monopolizar aqui a discussão, vamos abrir aqui as falas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gustavo, só reforçando, acho que falou a questão da imagem, da gravação, né? Hoje é necessário para valer a justiça, né? Quer dizer, a justiça tem que autorizar. Eu posso te gravar, posso te filmar, qualquer coisa. Se não for a justiça não autorizar, não tem validade. É interessantíssimo. Assim. Droga na imprensa é fácil, aconteceu, mas a justiça não autorizou, então não pode contar para a justiça. Ou seja, isso não pode ser colocado como verídico. Aí, imagina, né? Eu acho que vai reforçando isso que você falou. Eu queria falar algumas coisas assim do esse Joubert, né, que é esse político, né, é muito interessante você ter um político falando, né. A gente está lendo o tratado político do Spinoza, que é um filósofo, né, mas ele começa o tratado político falando que aqueles que são mais apropriados para falar da política são os políticos, né, porque eles têm a experiência, eles partem da experiência, né, e não de ideias, né, que não tem assento sobre a experiência. Então, ele tem uma abordagem extremamente empírica, né, da experiência para construir as suas ideias sobre a política. E Joubert é um homem da política, né, um homem da experiência, e ele fala isso sabendo, né, conhecendo essa experiência. E ele tem uma outra frase, né, ele tem essa frase que a Juliana ressaltou, mas antes ele coloca uma outra coisa que é complementar, né, ele fala, alguma coisa assim, né, a história, ela precisa ser escrita 1000 vezes antes que eu passe a acreditar nela. Né? Vis-à-vis de l'histoire, c'est ma chère histoire, il faut te réécrire plusieurs fois avant de commencer à te croire. Isso tem um lado do que o Gustavo falou, que a história é sempre escrita pelos vitoriosos, né? Porém, tem aquilo que o Theo, né, mencionou, talvez, assim, ou indiretamente, quando ele fez menção ao Benjamin, o fato de que a história, né, escrever a história, é uma maneira de você redimir, né, o passado. Né? E é justamente a maneira, a história, justamente, né, porque os políticos vivem da amnésia, né? Eles querem que nós esqueçamos da história, e a memória é uma maneira de contestar, de produzir a contestação, é o que o Benjamin fala, né? É a história que vai nos redimir. É a nós recuperarmos a história cotidiana, né?
Ele fala de recuperar a crônica, né? Recuperar a vida cotidiana, né? A história no seu cotidiano, né? E é isso que nos salva. Sobre esse aspecto, tem uma coisa muito, muito interessante, né? Esse fato de que a crônica, né, da vida cotidiana resgata, né, a história dos perdedores, né? O Benjamin é justamente isso que ele propõe, né? É escrever a história a contrapelo, né? Ou seja, desde a perspectiva daqueles que perderam, né? É o contrassentido da história, né? Tem um fato muito interessante que me chama a atenção demais quando eu penso nisso, a história dos judeus no gueto de Varsóvia, né? Logo antes desse gueto, eles fizeram uma insurreição, né? Uma insurreição desesperada, né? E foram completamente massacrados, né? Em questão de alguns meses, né? Demorou-se meses para que esse massacre, para que a vitória dos alemães se concretizasse, né? Algo incrível. Bom, mas o que me interessa é que essas pessoas que estavam no gueto, nos momentos derradeiros, né, começaram a recolher qualquer coisa que eles tinham à disposição, qualquer material, qualquer relato, cartão postal, bala de biscoito, embalagens, recorte de jornais, pedaços de carta. O que eles tinham, eles acumularam esses arquivos e enterraram, né? Colocaram sob a terra, de tal modo que os nazistas não descobriram isso, e só foram esses baldes em que foram enterrados esses resquícios, esses vestígios da vida cotidiana, foram descobertos só depois do final da guerra, né? E isso, enfim, traz um outro sentido, né? Permite, a partir desses arquivos, né, fotografias, qualquer coisa, eles guardavam qualquer coisa, assim, que pudesse, de alguma maneira, exprimir a vida cotidiana das pessoas no gueto naquele momento. Então, a partir desses arquivos é possível, né, a partir desses vestígios, desses restos, né, desse passado que ainda resta, reconstruir, né, a história e redimir, de alguma maneira, esses perdedores, né. Outra coisa que eu acho que o Theo, né, a angústia que o Theo relatou, né, essa angústia de, puxa vida, a gente, para pensar a nós mesmos, que é isso que se trata, né, não adianta eu pensar as coisas dos outros, a realidade dos outros, trata-se de pensar a nós mesmos, é para isso que nós fazemos história, para isso que nós fazemos filosofia, para isso que nós fazemos teatro, enfim, trata-se de pensar a nós mesmos, mas para fazer isso, eu tenho que utilizar, né, as categorias dos outros, né? Que outros são? Eles são justamente, de alguma forma, esses outros que exploraram a nossa história e nos exploram até hoje, né? Então, como nós vamos sair dessa paternidade, né? Sair dessa dependência paternal, né? Se eu utilizo, nesse processo de redenção, de libertação, a linguagem mesma daqueles que me exploram, né? Como eu posso pensar a mim mesmo se as categorias que eu tenho para exercer esse pensamento, para efetivar esse pensamento, são categorias de outrem, né? Como é que eu posso sair dessa angústia, né? Essa angústia, ela me faz pensar até, eu não sei, lógico, eu sempre estou com essa questão sendo movido por isso, né? E essa questão, ela me faz pensar bastante na relação que tem filhos e pais, né? Essa relação maternal-paternal, né? Como eu dar um sentido para minha própria vida se eu ainda permaneço em tudo que eu faço preso a essas relações parentais, maternais e paternais, né? Quer dizer, como é que eu posso matar o pai, que eu utilizo uma formulação psicanalítica, se a minha arma é a mesma arma que o meu pai utiliza, né? Ora, eu acho que é por aí mesmo. Acho que essas são as condições que nós temos, né? Porque eu não sei se a gente tem a condição de começar tudo de novo, começar do zero, né? Assim, nós já estamos nessa linguagem, nós já estamos nessa relação, e é a partir disso mesmo que nós temos que, enfim, abrir a história, a nossa história, para sair desse círculo, né, no qual nós estamos aprisionados, né? Eu acho que assim, não tem como, a gente não tem como saltar a nossa própria sombra, né? Então, só para acrescentar algo, né? Eu tenho pensado pelo mesmo sentido, Leon. Eu acho que se trata de matar o pai, né? E
você falou, né, não dá para reinventar tudo do zero, né? Senão a gente acaba virando uma espécie de Policarpo Quaresma, né? A gente começa a entrar nesses delírios de reinvenção e a gente acaba sempre, por isso que eu cito Policarpo Quaresma, a gente acaba sempre reinventando uma memória, né? Ou seja, o Policarpo Quaresma que queria que o tupi fosse a língua oficial do Brasil, mas o tupi é uma língua inventada também, né? Ou seja, onde é que a gente vai buscar essa origem, se não na que a gente já tem, né? Ou seja, não dá para buscar um novo pai, né? Não dá para ser pai de si mesmo. Nesse sentido, até que eu gosto muito do Benjamin, né? Porque eu acho que se tem uma coisa, essa ideia que você mencionou, né, de escovar escovar a história contra pelo, né? É uma ideia anti-hegeliana, né? E assim, ele tem consciência disso, que ele está se colocando em oposição a esse sentido da história que você mencionou lá no começo, né? Há uma forma de sentido da história, né? Que é essa história do progresso, né? Essa história linear que vai sempre avançando, né? Essa marcha do espírito que, na minha opinião, cria ideias como essa de que, enfim, a realidade histórica no final vai nos vingar, né? Como se houvesse uma razão universal que não dependesse de nós e que fosse mostrar a verdade histórica no futuro. Acho que o Benjamin mostra que isso é uma tarefa humana. Ou seja, a gente contar a história dos perdedores é uma tarefa que nós temos que assumir, porque a razão universal não vai ajudar a gente. Ou seja, a razão universal é muito mais uma invenção, é uma invenção desse poder, né? É uma invenção, não vou dizer imperialista, né? Mas assim, é uma historinha de Niná que contaram para a gente aceitar assim, nosso papel subalterno, né? Nosso papel de colônia, nosso papel de povos, como diria Hegel, pelos quais o espírito não transitou, né? É exatamente o que a gente vai ver nas lições sobre a filosofia da história. Então eu gosto muito dessa ideia, assim, e quando a gente pensa a questão, eu gosto de tratar essa história da história como redenção com muita delicadeza, né? Porque às vezes me parece, lendo sobre Benjamin, algumas pessoas vão para como os nossos pais, nossos ídolos ainda são os mesmos, né? Não tem como fugir. E eu acho que às vezes tem um messianismo ruim que algumas pessoas tiram do Benjamin, ou seja, essa ideia que esse messianismo que a gente vê hoje no tal do sionismo cristão, né? Ou seja, que vamos esperar aqui, vamos acreditar que assim no futuro tudo vai se resolver. E o messianismo que o Benjamin está pregando, essa redenção que o Benjamin está pregando, é uma redenção assim que age pela mão humana, ou seja, a redenção é construída, né? Ele inclusive se apoia em alguns cabalistas, né, alguns teóricos judaicos que defendem exatamente esse tipo de postura, ou seja, o messianismo não é Jesus Cristo que vai voltar e salvar e julgar todos nós, ou seja, a lógica judaica e algumas correntes, que são as correntes sobre as quais o Benjamin se apoia, é diferente, ou seja, o homem se aproxima da redenção e não a redenção se aproxima dele, né? Então acho que todas essas questões assim, de como a gente reinventa nosso legado, como é que a gente constrói uma identidade independente, autônoma, né? Como é que a gente constrói essa autópsia a partir do legado colonialista europeu que nos foi dado, enfim, é uma tarefa que a gente tem que encarar de frente. Essas são as peças que a gente tem, é o material que a gente tem, enfim, fingir que existe outro, fingir que existe algo mais originário, criar uma nova ilusão, então, assim, só nos resta assumir essa tarefa, né? Eu queria pegar um pouco da fala do Leon, do Theo também, em relação a essa questão também de que a gente parece que está sempre pegando coisas do outro para poder fazer a filosofia. Eu vejo isso de uma forma, assim, o Theo falou que eu estava lá fazendo o doutorado dele e o colega dele estudando os autores de lá, mas, de certa maneira, ele vai ter que voltar nas categorias gregas, né? Se tiver tratando de metafísica, ele vai ter que voltar lá em Aristóteles. Então, acho que, de certa forma, a gente nunca vai poder sair dessa raiz, né? Por exemplo, essa raiz seria o nascimento, né? O nascimento da filosofia. Então, não vai ter como a gente fugir disso. O que eu acho que no Brasil falta, né, de a gente que estuda filosofia, ou história, ou qualquer outra área, é se estudar mais, se ler. Porque eu não sou desses que acredita que depois de fulano não se fez mais filosofia. Depois de ciclano não existe mais nada novo na filosofia. Eu acho que pode ser, de certa forma, pode ser que não tenha nada novo agora, mas a filosofia ela não vai morrer, ela não vai parar, a gente vai embora daqui, vão vir outros depois da gente,
E eu acho que essas categorias elas vão ser renovadas ou vistas de pontos diferentes, mas eu acho que falta para a gente se ler, se estudar, né? Quem são os pensadores brasileiros, quem são essas pessoas que estão aí, né, marginal da filosofia no mundo. Por que a gente não se estuda? Né? Por que tudo que é bom é sempre de fora, tudo que é bom é de longe, tudo que é bom sabe, é estrangeiro, né? Então, eu acredito que seja, pelo menos para mim, seja pelo menos de começo, né, da faísca, para a gente começar a ter uma certa, digamos, autonomia dentro da filosofia, ou qualquer outra área, não sei. Quero fazer um comentário breve só o que o Derlane falou. Eu concordo plenamente contigo. Acho que às vezes tem coisa aí, né? Tem gente escrevendo que passa batido, né? Assim, que pode estar dando início a esse movimento, e esse movimento é sempre interrompido porque a nossa tendência natural na academia é privilegiar o de fora. E eu tenho pensado muito, mas realmente, assim, na filosofia é um problema, acho que é um problema até, não sei, pessoal de outras áreas que compartilhem sua experiência própria, mas na filosofia acho que é um problema muito grave, assim, porque realmente é difícil. As tentativas, às vezes, que são feitas assim, de fugir um pouco dos cânones, né, e trazer as questões para o Brasil, muitas vezes são frágeis. E como eu trabalho com filosofia da arte, trabalho muito com estética, uma coisa que eu tenho procurado fazer um pouco mais é buscar em outras fontes. Ou seja, a gente tem na literatura fontes interessantes para pensar assim, não uma identidade, né, mas assim, algumas questões filosóficas que podem ser locais. Eu estava lendo recentemente aquele livro que o Roberto Schwartz escreve sobre o Machado de Assis, né? Enfim, ele tem dois, né? Inclusive que é inspirado no Benjamin, né? Que se chama O Mestre na Periferia do Capitalismo, que ele faz uma análise do Memórias Póstumas, e outro chamado Vencedor das Batatas, que é uma coletânea. E ali assim, tem elementos para a gente pensar uma filosofia óbvia. A gente sempre, assim como os alemães vão fazer referência aos gregos, a gente vai fazer referência a alemães, franceses e gregos. Essas trocas vão continuar existindo, não tem como a gente fugir delas, mas só para falar o que eu tenho pensado. Assim, acho que a literatura brasileira nos oferece isso em muitos momentos. A antropologia brasileira nos oferece assim, muito material para a gente pensar algumas questões filosóficas locais. Tenho pensado muito isso. Assim, acho que essa angústia tem sido apaziguada com um pouco mais de interdisciplinaridade. Acho que isso tem me ajudado bastante. Tem olhar para os historiadores brasileiros, para os antropólogos, para os escritores. Enfim, aqui em Manaus também eu tenho relido bastante o Milton Atum. Acho que traz algumas coisas assim, que são específicas da Amazônia também, porque a gente ainda tem esse problema dentro do Brasil, né? Ou seja, a gente tem essa cultura uspiana que colonizou o país inteiro, né? Enfim, a gente vai ver lá desde o Sérgio Buarque, enfim, Ali, mas, enfim, o meu remédio, enfim, mesmo que seja talvez mais um paliativo do que um remédio, tem sido a interdisciplinaridade, assim, tentar ampliar o meu olhar para ver o que a gente acha para trazer para a filosofia. E é isso, vou deixar os outros falarem também. Eu acho bastante interessante as propostas que vocês fazem, acho extremamente louvável esse esforço que o Theo faz também, mas eu também não dispenso, Derlane, eu acho uma coisa interessante, eu não considero isso menos filosofia, a partir do momento que a gente toma uma provocação que não é exatamente, que brota exatamente com a gente aqui, que não seja uma coisa totalmente original, nossa, né, enfim, original, né, eu já dizia um professor meu que a gente sempre corre risco de estar redescobrindo fogo e reinventando a roda, né, enfim, né, vocês me falaram aí, né, dessas voltas, do parricídio e por aí vai, né, enfim, eu acho que a gente só não pode deixar de se questionar, de refletir também, né, e eu acho que isso, até certa medida, quando a gente se põe em questão, quando a gente reflete, quando a gente é provocado, mesmo por coisas que não tenham exatamente nascido com a gente, mas que a gente pensa o nosso lugar, o nosso entorno, isso também é filosofar, sabe? Enfim, por mais que não seja nada de novo sob o sol, né, que não seja nada assim de, nossa, criei aquela coisa, mas só o se incomodar, o sair do lugar, sabe, não ficar parado diante de certas coisas que a vida apresenta pra gente, não é? Especialmente coisas bizarras como a gente vivencia, infelizmente a gente tá aí vivo para vivenciar,
Infelizmente não, a gente está vivo, né? A gente está vivenciando, desculpa. Mas ficou um pouco assim mórbido, né? Mas, gente, né? Não estou dando sugestão nenhuma para ninguém. Mas eu acho, Aderlane, que isso também faz parte do nosso filosofar, né? E eu não acho que a gente está... Eu não estudo especificamente essas coisas, mas a gente tem colegas que trabalham especificamente com isso. Eu acho que a saída do Theo é uma excelente saída, né? E que, né, mesmo que a gente não traga, né, uma semente nova, uma espécie nova para o planeta, por aí vai, a gente está filosofando à medida que a gente se incomoda, à medida que a gente pensa, que a gente, né, questiona, enfim. Eu estava lembrando de uma outra coisa, enquanto discutíamos essa relação do lugar da fala, né, do ponto de vista em que nos colocamos. Me chama bastante atenção uma das falas do Vassilikos, quando ele vai colocar que os Estados Unidos, que sempre estiveram do lado bom, sempre estiveram do lado do povo, até 47, porque em 47 eles vão deixar de lado a doutrina Monroe e eles vão começar a intervir em outros países. Tem ali uma questão que é do lugar de onde ele fala, porque a doutrina Monroe é não intervir na Europa, mas ao mesmo tempo é ter um domínio, uma intervenção completa na América, né? O famoso América para os americanos, né? Para quem não está lembrado das aulas de geografia do ensino médio. Quer dizer, a doutrina Monroe, ela não era uma doutrina não intervencionista norte-americana, num sentido geopolítico global. Ela era uma doutrina que determinava o espaço de intervenção norte-americana em troca de que a Europa não intervisse nesse lugar. Ou seja, era uma doutrina de tomada, de exclusividade da região latino-americana para a influência estadunidense, para a influência norte-americana, influência estadunidense. Então, é muito interessante porque, do ponto de vista do Vassilikos, os Estados Unidos que não intervinham nos outros lugares. Sim, porque os lugares que ele está pensando são os lugares de onde ele fala. É a Europa, é a Grécia. A Grécia, que por mais periférica que seja, está lá. Está nesse limiar entre, como diz ele, entre Europa, Ásia e África, mas ela faz parte do domínio europeu. Aquela fala, agora eu já não lembro se é do Vassilikos também ou se é do Joubert, né, de que o Churchill entregou toda a região da Iugoslávia porque ele não podia abrir mão da Grécia ao final da Segunda Guerra Mundial. Aquela região era importantíssima. Há também, acho que um pouco ali dessa construção, acho, da Grécia como símbolo da construção de um imaginário ocidental, e que para mim eu ligo muito na fala do Oswald Murray, quando ele coloca que vemos ali uma relação mítica da Grécia como esse limiar da fronteira entre uma ideia de despotismo oriental e a liberdade do Ocidente. Então, quando vem a fala de que para o Churchill era uma questão de honra que a Grécia não caísse sob o domínio dos soviéticos, eu acho que tem um pouco disso também, né? Você tem que construir ali esses lugares de imagem, essa relação de propaganda mesmo política, né? Mas já estou tergiversando, e aí eu quero lembrar de outra coisa muito boa, que é aquele robô coruja, né? Que em determinado momento apita pro Elia Kazan, assim, volte a falar sobre o assunto. Eu tô quase adotando. Eu acho que a gente podia fazer, o Leon, se você quiser fazer um robô coruja, quando a gente vai saindo muito, você faz essa apita. Eu acho que só queria falar dessa questão que eu coloquei ali em frase, né? Essa ideia do esquecimento. A gente toma o esquecimento muitas vezes como algo, na maioria das vezes, talvez como algo passivo, né? Como uma falha das nossas faculdades. Puxa, eu esqueci. Né? Tem o Nietzsche, óbvio, que vai insistir no esquecimento como algo ativo, como uma capacidade, né, humana maravilhosa para ele, né? Que nos deixa abertos para o devir, né? Assim, a capacidade de esquecer, né? Agora, tem esse esquecimento
ativo também, que é apagar as memórias, né? Eliminar as provas, né? Por exemplo, a maneira como hoje em dia a gente está, como sempre, né? Escondendo, apagando os vestígios da história, escondendo os corpos dos desaparecidos, né? Os desaparecidos não aparecem, né? Na história nunca mais apareceram, e hoje em dia está acontecendo isso aí também com essa subnotificação, né? É uma maneira de apagar a história, é uma maneira de esquecer ativamente, né? Só queria lembrar desses aspectos da amnésia, né? Uma amnésia como passiva, uma fraqueza da nossa capacidade mental, uma espécie de imbecilidade, né? O aspecto, digamos, ativo, nietzschiano, né? Eu esqueço das minhas dívidas, eu esqueço dos meus compromissos, eu esqueço das minhas promessas e estou livre para novas situações e aberto. E essa ideia também de você apagar deliberadamente, né? Ativamente a história, né? Os vestígios, para que isso não faça história, que não reste vestígios, né? Nem mesmo os corpos, né? Os desaparecidos, muitos desaparecidos, né? Muitos na Argentina, no Brasil, no Chile, nunca foram encontrados esses corpos, né? Esses regimes autoritários, eles escondem esses vestígios, né? Jogam no mar, queimam, enterram no deserto, o que for. E nós subnotificamos, né? Agora, né? Eu acho que isso que o Leon coloca é bastante importante, e o que a gente percebe também, né, uma tentativa de desviar o discurso, né? Você tem um presidente que fala que quem procura osso é cachorro, né? Uma secretária de cultura que vai dizer que, mas não estamos vivos, vamos viver, vamos ser felizes. Quem fica arrastando caixões, né, não vive. E é uma forma de você desviar o assunto, né? Eles precisam também de uma coruja daquelas robótica para fazer um pé. Por favor, não fuja do assunto, né? Não, responda a questão. Acho que foi o Greg News ali que discutia subnotificação e que fala sobre como, para essas pessoas que foram, né, para as famílias dessas pessoas, o que resta é justamente o respeito, que a história desses acontecimentos seja contada, seja registrada, que não seja apagada. Eu acho que é essa relação do acontecimento, que aí está além do registro pelo registro, né? É o registro que tem uma relação também de influência direta, empática. Eu tinha lembrado já mais para frente, enquanto a gente discutia nas falas iniciais, e aí tinha esquecido e voltei a lembrar agora, mas que é do Gumbrast, que tem um livro que eu gosto bastante, em que ele vai falar do efeito de presença, né? Em que ele vai tentar separar ali uma noção do que seria o efeito de sentido e o efeito da presença. O efeito de sentido como um ato interpretativo e o efeito da presença como uma dimensão mais perspectiva e de uma relação mais emotiva. E a defesa dele é que as ciências sociais, e em particular a história, deveriam primar cada vez mais por um efeito de presença, ou seja, por uma relação de perspectiva direta que fosse para além do interpretativo. Eu não vou entrar aqui numa discussão muito maior, porque é bastante complicado ali como aplicar ele próprio dentro do livro. Ele mesmo não tem a resposta de como você sair de uma dimensão interpretativa e como você presentificar a história. Mas a defesa dele é que a nossa busca deveria ser essa, né? Como presentificar o nosso pensamento, como presentificar as nossas questões. E ele dá um exemplo, para mim, que gosta de futebol, tem um dos exemplos que ele dá que eu gosto particularmente, que é que ele fala que um exemplo tênue do efeito de presença é aquele momento em que o jogador do time adversário faz um gol tão bonito que a primeira reação do torcedor adversário a ele é de admiração. Depois ele volta a ficar com raiva, porque depois ele interpreta e percebe que assim,
foi um gol contra o meu time, mas a primeira reação é o que ele chama do efeito de presença, né? A primeira reação é, com perdão da palavra, puta merda, que golaço! Porra, mas foi contra o meu time. Mas é isso, para explicar de uma forma bem boba o que ele está discutindo no livro dele, é isso, é que a gente deveria buscar por uma história que se presentificasse mais. Eu acho que mais ou menos o que a Regina Duarte colocou, né, essa ideia de que a história para ela é nostalgia, né, você ficar preso ao passado, a uma dor, né, para que você vai ficar carregando esses cadáveres? É impressionante, né, isso de uma secretária de cultura, né, o que é a cultura, se não essa memória viva, né, essa memória que está o tempo inteiro se renovando e se desdobrando e tal. Como é que você vai fazer cultura sem memória, né? Apagar a história. Mas não tem aquela conversa de que feliz é quem esquece, né? Se a gente lembra, a gente não é feliz, né? Agora, eu só queria comentar, né? Essa coisa da Regina Duarte, né? Não é muito difícil a gente lembrar, no século XX, como o futurismo, né? Esse antipassadismo é uma semente do fascismo, né? Lembrar do futurismo italiano, do Marinetti, toda essa ode ao presente, ao novo, e vamos esquecer o passado, vamos destruir tudo que é do passado, né? Como se tem sempre uma associação muito próxima com o fascismo, né? É, de certa forma, o que o Benjamin vai chamar de esteticização da política, né? Ou seja, essa ideia de que vamos abandonar o passado e o novo que é bom, e não vamos ficar carregando esses caixões, esses fardos nas costas. Só acabei de receber uma mensagem da Secretaria de Planejamento, que eu fui, por acaso, abrir o meu e-mail, e esse e-mail do planejamento do governo, né? Como está o trabalho remoto? Como está o trabalho remoto? Servidor, queremos saber como você está. Futuro da política de trabalho remoto. Trabalho remoto em contexto Covid. Né? Então, aquilo que a Juliana, a gente estava conversando logo no início, né? De fato, essa situação pode se tornar uma política pública, né? E é uma política pública, ela brincadeira, né? Que não tem nada de pública. Exatamente, já é elitista, né? Como acho, assim, o que eu tenho percebido, né? Esse Greg News, né? Que você já falou e que eu comentei aqui também diretamente, acho que e o último episódio falava justamente do Enem, né? E mostrava a realidade dos alunos que nós temos, né? Por exemplo, a gente até tentei no início desse nosso confinamento, né? Começar as aulas à distância, né? Mas, enfim, né? Não é possível, realmente é impossível, com acesso, com o tipo de acesso, de link que os alunos têm, enfim. E esse Greg News, eu acho que é uma maneira muito interessante, inteligentíssima, né? E pelo humor, né? Um pouco no sentido do Theo, né? Esse humor bem, embora tenha alguma forma estrangeira ali dentro também, eles conseguem, essa equipe, eles conseguem coisas muito interessantes. Eu acho muito, muito inteligente, um humor muito inteligente e importante aí para ficar colocando essas luzes, né, sobre questões importantes do nosso presente. A gente falava sobre a influência americana, né? Eu acho que pelo menos alguma coisa tem de vídeo bom, né? Que assim, a gente está cada vez mais replicando um modelo de política americana e pelo menos eles estão sabendo, né? Acho que o Greg News é um bom exemplo, sabendo replicar alguns programas que eles colocam lá como humor político, né? Humor de notícias, que é essa mistura ali de elementos que tem sido bastante importante, né? Porque, de certo modo, se há cada vez mais esse processo de... Não é nem mais de espetacularização só, né? Mas é de transformação da política em entretenimento, no qual o Trump surfou muito bem. E o Bolsonaro aqui também soube se aproveitar muito bem, né? A ideia de transformar o ente político nesse palhaço mesmo, né? No sentido de quem está ali para
fazer palhaçada, divertir, entreter e colar a imagem cada vez mais até que essa imagem vai sendo indissociável da maior parte da sociedade e ele passa a ser algo natural para nós, né? Algo que é naturalizado e assim. E o Bolsonaro fez muito isso. Mas isso é o modo dele, é o modo de falar, é a brincadeira, é o jeitão. Isso aqui é legal, porque é engraçado, diverte, a gente ri. E o Trump é a mesma coisa, né? O Trump acho que é um modelo. E esse movimento, acho que de um contraponto que é... Mas as notícias são muito chatas, eu não quero ficar aqui vendo jornal, que é um saco, sabe? Eu não quero ficar lendo sobre esse monte de coisa chata. Eu quero me divertir, eu quero ver lá o ministro da Educação fazendo paródia do Cantando na Chuva, né? Então acho que é um contraponto importante. Então, peraí, então vamos fazer graça, mas vamos passar a notícia, né? Então vamos passar a notícia de um modo engraçado também, né? Eu acho que é algo complicado de se fazer. O próprio Greg News, acho que nas primeiras temporadas eu não achava tão bom, tão eficiente. Eu acho que ele foi encontrando o próprio tom, acho que ele copiava mais o modelo americano e ele foi encontrando o próprio tom e acho que ele tem um domínio agora muito bom disso. Pena que ainda é algo pouco... Não é nem que é pouco acessível, mas pouco acessado. Tá num canal de TV por assinatura, tá no YouTube gratuitamente, mas as pessoas têm que ir lá, abrir, e sabe que grande parte da população ainda tem o acesso direto à TV aberta, ao que vem já mastigado para si. Nesse contexto, acho que, né, o Gustavo falou, o professor Leão também falou, a questão do Enem, né, a gente está na secretaria de educação, a gente está pensando nisso também, e tudo. Esse dia tivemos até uma live, a própria secretária, ela fala assim, que está essa discussão a nível nacional. Os secretários também estão vendo dessa mesma forma, claro que no contexto político diferente que a gente está discutindo aqui, mas eles estão vendo. Isso que nós falamos aqui. Nós estamos num ano político. E é um ano político próximo. O prefeito é próximo, o vereador é próximo. Então, assim, esse contexto político, pegando um pouquinho isso que o professor Leão comentou, o nosso aluno, a maioria dos nossos alunos da rede pública, ele não tem acesso a essa tecnologia. O celular dele ele é muito aquém de uma tecnologia, a internet dele é muito aquém de uma tecnologia. Então, se tiver realmente o Enem, a gente está acompanhando discussões e tudo, pode ser que o Enem seja prorrogado, jogado para o ano que vem, uma coisa assim também, isso pode acontecer. Mas, mesmo acontecendo, se acontecer, infelizmente, esse ano não vai ser bom para os nossos alunos da rede pública. A rede particular, ela vai tirar, assim, de letra. Literalmente de letra. Essa discussão. A gente não está tendo essa discussão lá dentro porque a gente está em casa, né? Mas, se não a gente tem discussão lá dentro. Porque realmente infelizmente, o nosso aluno, acho que nós conhecemos a nossa realidade, a UFT é diferente, o aluno que chega da rede pública, ele não tem acesso a essa informação. Aulas online, aulas na internet. Não, infelizmente, ele não está preparado para isso. Eduardo. Pode falar, Zina, pode falar. Eduardo, raramente é bom para o aluno da rede pública, né? Conhece o pior. Não é só para quem vai fazer o Enem. Aqui na UFAM foi feito um censo universitário, né, um pouco antes de vir a pandemia. Assim, 40% dos nossos alunos aqui em Manaus está abaixo da linha de pobreza. Então, assim, meus alunos vêm diariamente me falar assim, que, tipo, pagar a passagem para ir e voltar da universidade já é um esforço. Termina a minha aula, eu tenho que comprar 5 cachorro-quente, 3 brigadeiros, porque os alunos estão já se viram assim, não tem condição, o aluno vai chegar em casa e fazer, sabe, como eu, abrir meu computador e assistir uma aula. É loucura isso, infelizmente. Eu gostaria muito de poder estar continuando o semestre, estar continuando as atividades, mas tem como. Aqui está tendo uma pressão aqui na UFAM também, sabe, para as atividades extracurriculares, emergenciais, sei lá qual nome que eles deram agora, mas, infelizmente, isso me assusta um pouco, porque me parece que tem uma semente para obsolescência da universidade, uma obsolescência inventada, obviamente, né? Mas essa ideia de que nós podemos não ir mais à universidade, parece que tem a semente para projetos um pouco mais macabros no futuro. Enfim. E tome EAD, tome ensino à distância, que é o que o povo gosta. Aqui não é diferente, tá? É a mesma coisa. Só vocês verem aqui na conversa que a gente está,
quantos são os nossos estudantes da graduação, para quem supostamente, né, a gente faz esses trabalhos todos, não somente para isso, são trabalhos de extensão, então a gente é aberto para todo mundo. Mas é só você ver, é o terceiro evento desse tipo, curso desse tipo, que eu estou participando desde que a gente está em quarentena e desde que a gente abriu para esse tipo de dispositivo, de mecanismo aí de, né, de ensino ou de sei lá o que, de extensão nesses tempos, e em todos eu posso te dizer quantos estudantes da graduação, né, a gente tem presentes ali, né, eu pergunto isso para os outros colegas também, eu falo, tem muita gente participando do seu curso, não, tem 30 e não sei quantos inscritos, participam 20, não sei quantos, eu falo assim, quantos são estudantes da graduação dos nossos cursos? E por aí vai. Enfim, a resposta vai nesse sentido que você está falando aí sempre. Gente, eu acho que terminamos aqui num bom tom, vai ser agradável, esse assunto maravilhoso. Acho que estamos tranquilos. O Itaú está aí, a Fundação Itaú está aí pronta para cuidar de nós, de todas as nossas necessidades no EAD. E para terminar, tá ele aqui, ó. Pronto, quase derrubei o celular aqui para poder mostrar o robozinho. Acho que é isso. Fechamos o nosso encontro. Semana que vem falaremos sobre matemática. Acho que é isso. Abre-se um outro gancho, né? Um outro eixo ali no documentário, na série. E se cuidem, fiquem em casa, se mantenham fortes. Theo, que está aí em Manaus, com muito cuidado, muita leveza. Eu acho que o maior desafio é manter a nossa leveza, mas com consciência de tudo que está acontecendo, né? Sem a alienação. Então, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, boa noite, gente. Tchau, gente, boa noite. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Tapi, Jabuti, Liana, Lamanda, Lialaúde, Piaururau, aqui.